Olá, queridos amigos da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Sorriso, Mato Grosso. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de formação de professores ler e contar histórias na educação infantil. Sejam todos bem-vindos! No primeiro encontro, nós tratamos das questões da contação de histórias e da leitura na educação infantil. Falamos sobre os objetivos da literatura infantil, falamos sobre a questão de questões que devem ser levadas em conta na hora de ler ou contar uma história. Quais sejam as questões cognitivas, as questões sensoriais, afetivas, estéticas e até as questões filosóficas. No encontro de hoje, nós vamos conversar sobre os critérios de seleção das histórias para serem levadas para a educação infantil. Isso mesmo, quais histórias eu posso ler ou contar para os meus alunos da educação infantil? Que critérios eu devo levar em conta na hora de escolher essas histórias? Se eu estou lá na biblioteca, se eu estou numa livraria ou se eu estou comprando livros online, que tipos de histórias eu devo disponibilizar aos meus alunos? A questão do repertório é algo muito importante. Por quê? Porque o repertório para a educação infantil é um repertório que deve ser selecionado levando em conta alguns cuidados que nós hoje vamos conversar. O primeiro desses cuidados é a questão da ilustração e do texto. Exatamente. Nós podemos, inclusive, chamar a ilustração de texto. Isso mesmo. O que é texto? Texto, em latim, significa tecido, significa costura. Um texto, portanto, é um emaranhado de frases, um emaranhado de imagens. Por isso nós dizemos que estamos diante de textos visuais e também de textos verbais. Os textos verbais são aqueles no qual nós utilizamos a língua, o idioma, no nosso caso, do Brasil, a língua portuguesa. E o texto visual são aqueles elementos que constituem a imagem, portanto, a ilustração dos livros. É muito comum, queridos professores, dentro dos critérios de análise e seleção, nós falarmos, por exemplo, em autores. Muitas vezes nós não nos referimos mais ao ilustrador, por exemplo, com esse nome ou com essa nomenclatura, porque o ilustrador também é um autor. Uma vez que ele usa as cores, as formas, as imagens para expressar, para se comunicar, portanto, ele também realiza um texto, portanto, ele também é autor. Dessa forma, um livro infantil poderia ter dois autores. Um responsável pelo código verbal, que nós chamamos de escritor, e um autor responsável pelo código visual, que nós chamamos de ilustrador. Mas, efetivamente, o que significa levar em conta esse critério de autoria, de autor e ilustrador? Uma coisa muito importante é que na literatura infantil, uma vez que ela é arte, ou seja, ela é um fenômeno artístico, nós precisamos diferenciá-la daqueles livros informativos, daqueles livros didáticos, ou seja, que tem por objetivo fazer com que a criança aprenda um determinado conteúdo escolar. Portanto, nesses livros didáticos ou informativos, a ilustração normalmente deve ser a repetição daquilo que o texto verbal está dizendo, como é o caso da cartilha. Se eu quero ensinar para a criança, por exemplo, a escrever uma palavra com os dois R's, eu vou escrever carro. E naturalmente que a ilustração em cima deve se tratar de um carro. Afinal de contas, nós estamos letrando a criança e, portanto, ao ler carro e visualizar a imagem de um carro, isso fornece pistas para a decodificação do código verbal. No caso da literatura, é completamente ao contrário. Aquilo que o texto verbal
já disse, ou seja, aquilo que já está escrito no texto verbal deve ser ilustrado de uma maneira completamente diferente ou principalmente de modo a ampliar o sentido daquilo que está escrito. Então nós vamos ver, por exemplo, uma maneira de compreender isso mais facilmente. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, está escrito algo no texto verbal. Leiam por gentileza. O que está escrito no texto verbal, como vocês podem observar, nessa imagem não está representado. Agora eu vou continuar essa narrativa e vou mostrar para vocês as imagens. Observem que o que está nesta imagem, por exemplo, não está escrito na narrativa. Ou seja, quando eu coloco no código verbal, naquilo que está escrito para as crianças, alguma informação e a criança está ouvindo a leitura do professor, do pai, da mãe, de quem quer que seja o mediador, ela está potencializando o seu imaginário. Portanto, ela está imaginando aquilo que nós estamos lendo no código verbal. Vejam que nesta obra, olhem de novo a imagem, ela fornece poucas ilustrações e ela fornece possibilidades de imaginar a partir do texto escrito. Agora observem de novo esta imagem que vocês já viram e observem quantas possibilidades, quantas palavras, quantas frases estão descritas aí, só que pela imagem e que não estão escritas no código da língua portuguesa. Essa é a relação mais importante da literatura infantil, ou seja, estabelecer um diálogo entre o que está escrito na língua portuguesa, ou seja, no código verbal, e aquilo que está sendo proposto na ilustração. Muitas vezes, enquanto nós, professores da educação infantil, estamos lendo para a criança uma narrativa, ela está vendo outra imagem, ela começa a contar junto conosco a mesma história. E isto é muito importante para ser levado em conta na hora que eu e você vamos selecionar um livro infantil. Ou seja, relembrando, a relação de diálogo entre o código verbal e a ilustração. E não apenas a mera repetição. Porque se a criança está ouvindo o que eu estou lendo, ela está vendo naturalmente aquilo que eu também estou dizendo. E não tem momentos, em algumas obras infantis, que a criança tenha espaço para efetivamente potencializar o seu imaginário. Como nós já vimos no nosso primeiro encontro, um dos objetivos da literatura na educação infantil é potencializar o imaginário da criança. E como eu vou potencializar se a obra já entrega tudo, se tudo está absolutamente pronto? Este é o primeiro critério para se levar em conta na análise e na seleção de obras para serem levadas para a educação infantil. Um outro aspecto muito importante que nós, professores, devemos levar em conta é a questão da linguagem. Ou seja, do que se trata a arte da literatura? É a arte de elaborar, de sofisticar, de brincar com as palavras. E também de elaborar, de sofisticar e de brincar com as imagens. Portanto, uma obra infantil tem de ter uma potencialidade de brincadeiras com as palavras, de carregada de significados, carregada de rimas, carregada de sonoridade. Para as crianças, para os bebês, as palavras são brincadeiras sonoras, são explosões sonoras. E, portanto, quanto mais elaborado, quanto mais sofisticado for, mais ela pode gostar. Eu vou dar um exemplo do começo de um livro infantil do nosso grande escritor Guto Lins, que diz assim: ele era um cara legal, um cara que metia a cara assim, meio cara de pau, meio cara duro, o tipo de cara que não fica com cara de tacho quando está
cara a cara com o perigo. Ele era um cara que acertava de cara, mas que de vez em quando quebrava a cara, dizem que era a cara do pai. Tipo, cara de um, focinho do outro. E aí a história vai adiante. Aí eu conto essa história para as crianças de educação infantil e alguns professores me perguntam assim, mas professor Kleber, será que eles estão entendendo essa história? Será que eles estão dando conta de entender o significado do que está sendo contado? Aqui, novamente, retorno ao que nós aprendemos no nosso primeiro encontro. Nem tudo o que está na literatura é para ser compreendido. Vocês lembram das questões que nós levantamos no primeiro encontro? Cognitivas, sensoriais, afetivas, estéticas ou filosóficas. Se a criança não compreendeu, portanto, cognitivamente, ela não captou aquilo que nós estamos contando ou lendo, ela pode se perguntar, mas o que isso significa? O que a professora está tentando me dizer? E, portanto, ela entra na categoria do filosófico, querer saber o porquê. Mas ela também pode se encantar com as rimas, com a sonoridade, portanto, também pode ser sensorial, mas também pode ser estético, está repetindo a palavra cara muitas vezes e criando uma certa musicalidade. Um poema é musical e, portanto, ela pode estar brincando, jogando com esta musicalidade. Aqui entra em cena tudo aquilo que nós vimos no primeiro encontro. Nem sempre todas as crianças vão compreender, ou seja, vão usar o cognitivo para extrair dessa literatura aquilo que eu quero. Os bebês, por exemplo, vão agir diante disso de uma outra forma. Eles vão brincar, eles vão balbuciar, eles vão rir desta linguagem que é nova para eles, que está sendo apresentada. Então, isso é extremamente importante, que a gente não fique muito temeroso com relação à linguagem dos livros. Que sejam linguagens que brinquem com as palavras, histórias que tragam elementos e vão apresentando elementos novos, ainda que seja desconhecido, porque naturalmente e provavelmente muitas palavras, muitos vocábulos serão novos para as crianças, que vão aprender isso ou pela cognição ou apenas esteticamente pelo prazer, pela fruição de ouvir essa história, essa narrativa que eu estou lendo ou, enfim, que eu estou contando para as crianças. Na questão da linguagem, é muito importante, porém, que nós prestemos atenção na maneira como retrata aquilo que é da realidade da criança. Alguns autores que não entendem muito de literatura infantil, por se tratar de uma história destinada à pequena infância, enchem todo o texto, toda a narrativa de diminutivos. A menininha bonitinha, queridinha, estava com a mamãezinha e todos os dias comia comidinha. Um dia ela incomodou a mamãezinha, que ficou muito chateadinha com a forma como... Ou seja, esse excesso diminutivo não demonstra carinho. Pelo contrário, na arte, nesse caso nosso específico, a literatura ou a contação de histórias cansa a narrativa, porque repete esse inha tantas vezes que sonoramente pode incomodar e muitas vezes pode levar algumas crianças pequenas, por exemplo, a terem a impressão de que elas estão sendo tratadas como bebês ou estão sendo tratadas puerilmente, como diz o nosso grande escritor Monteiro Lobato. E as crianças não devem e não precisam ser tratadas de forma pueril, ou seja, com essa natureza de linguagem que, na verdade, não é o nosso idioma. O diminutivo no nosso idioma ele tem um papel fundamental. Ele existe para uma coisa muito específica e não para nós enchermos um texto infantil cheio de inha, cheio de inho, que a criança pode ficar aborrecidinha. Um terceiro aspecto para ser levado em conta na hora de eu selecionar uma história para ler ou contar para as nossas crianças é a questão da temática. Exatamente. Muitas vezes nós acreditamos que na hora de contar histórias para as crianças ou fazermos a leitura, essas narrativas devam ser apenas histórias alegres, histórias que contenham temas
felizes. Na verdade, a arte imita a vida e muitas vezes até a vida imita a arte. Portanto, existem sim algumas histórias que trazem temas um pouco mais reflexivos para a criança. E elas são extremamente importantes na constituição dos conteúdos internos da criança. Eu sempre falo da história João e Maria, que é uma história que muitos professores não contam porque dizem que é uma história triste, uma história que apresenta elementos de tristeza. Mas depende do ponto de vista. Se nós pensarmos que João e a Maria são abandonados no primeiro parágrafo da história, mas que essa história tem outras dezenas de parágrafos nos quais essas crianças heroicamente voltam para casa, fazem estratégias incríveis para se proteger, uma cuida da outra, uma protege a outra, eles conseguem matar a bruxa malvada e voltar para a casa paterna, nós podemos dizer que essa história é uma história não de abandono, mas de superação do abandono. Não é uma história que mostra a criança como alguém desprotegida, mas mostra como uma criança que sim, desprotegida, consegue sobreviver à irresponsabilidade do pai e da madrasta, em especial, que as abandonam na floresta. Portanto, alguns temas da condição humana chamam muito a atenção para as crianças. As crianças se interessam muito. Por exemplo, professores que contam a história da Chapeuzinho Vermelho e dizem que a Chapeuzinho não foi devorada pelo lobo. Por que é importante que quando eu conto a história do Chapeuzinho Vermelho, o grande drama dessa história é justamente ela ser devorada pelo lobo? Porque por uma questão mítica, por algo que nos leve lá nos primórdios dessa história, na antiga Grécia, por exemplo, ela vai ser resgatada da barriga do lobo e, de novo na mitologia, como uma fênix ressurgida das cinzas, ela volta a ter vida. E que, portanto, a criança pode simbolizar isso que toda vez que um adulto, um algoz, um lobo, lhe faz mal, é possível sim, em algum momento, renascer. Ou seja, surgir numa espécie de um parto, numa cesariana simbólica e voltar à vida. Por isso que a questão do tema é muito importante, que a gente perceba que temas que fazem parte do dia a dia da criança, claro que via arte, via ludicidade, podem e devem ser contadas para as crianças. É o caso da bruxa malvada, que muita gente não conta a história de bruxa por ficar com alguns receios. A bruxa, na verdade, ela é muito importante. Quando eu converso com os pais das crianças, eu falo para eles que a bruxa na educação infantil, a bruxa nos CMEs, são fundamentais, porque elas são a primeira relação de ética da criança. Ou seja, fazer o mal não é bacana. Ser maldoso com o outro, propor algo que vá prejudicar a vida de alguém ou tirar a vida de alguém, não é correto. Portanto, é uma simbologia e, de novo, a temática pode ser trabalhada. Claro que eu insisto, ludicamente, com o professor e a professora de educação infantil fazendo todas as mediações e todas as relações e conexões afetivas para que a criança se sinta segura de ter esses temas trabalhados. O quarto elemento que nós devemos levar em conta para selecionar essas histórias diz respeito à questão do protagonismo infantil. Ou seja, as crianças, agora eu vou falar em especial dos bebês. Os bebês gostam muito de histórias nos quais os próprios bebês são representados. Os bebês adoram histórias em que hajam a presença de animais. E as crianças adoram as histórias nos quais há objetos, portanto, seres inanimados que não têm vida, que ganham vida, que começam a ser animados. Quando nós vemos um desenho animado, de onde vem a palavra animado? Significa aquilo que tem ânima, portanto, aquilo que tem alma, tem vida. Então a criança adora objetos animados.
É muito interessante quando a gente está contando história para os bebês, por exemplo, que a gente pegue um objeto e comece a fazer a animação desse objeto. Eles ficam enlouquecidos. Isso faz parte do que constitui o que nós chamamos, na teoria, de pensamento animista da criança. Ou seja, a capacidade que a criança tem de dar alma, dar vida aos elementos que, tecnicamente, para nós, adultos, são absolutamente inanimados. Um desses temas de interesse das crianças é o livro O Balde das Chupetas, de Bia Hetzel e Mariana Massarani, que conta a história do menino Joca, que desde pequeno vivia grudado com a sua chupeta, a que ele chamava de Pepeta. Mas, como todos sabem, chega um momento que é preciso largar essa chupeta. E toda a narrativa vai tratar desse tema de largar a chupeta da criança, que é um tema muito recorrente tanto na educação infantil como com os pais em casa. Outro exemplo desse interesse é a Pinta Fujona, que, como eu falei, as crianças adoram personagens animais, e nesse caso, uma joaninha. Exatamente a Pinta, que está na joaninha, resolve ir embora e buscar lugar em outros bichos. É uma obra belíssima, apenas ilustrada, ou seja, um livro de imagem, uma narrativa visual do escritor e ilustrador Fê. Portanto, o protagonismo é muito especial. Especialmente levarmos em conta que nós podemos colocar histórias ou selecionar histórias com crianças negras, crianças indígenas, crianças japonesas, crianças que têm algumas limitações. E essas limitações devem ser levadas em conta nesse protagonismo como um objeto de superação, como um elemento de possibilidade de sair dessa condição ou de mesmo estar nessa condição, mas superar essa limitação. O protagonismo infantil é muito importante. Mais tarde nós vamos estudar isso em outros cursos juntos e nós vamos ver que a criança negra, por exemplo, protagonista de livros infantis no nosso país, só vai aparecer com o menino marrom do Ziraldo e com a menina bonita do Laço de Fita lá na década de 80. Portanto, é muito recente o aparecimento de personagens negros, crianças e protagonistas em todas as histórias. As crianças precisam ser protagonistas e eu volto para o exemplo de João e Maria, que mais do que uma história do abandono, é uma história do protagonismo, da ação de duas crianças, um menino e uma menina, que juntos, cada um contribuindo ao seu modo, voltam para casa. Como a história de Chapeuzinho Vermelho, que, como uma fênix renascida das cinzas, como eu falei, volta com força à vida. Mas agora aprende uma lição. Na floresta da vida, nessa floresta simbólica que é a vida, existem algozes, existem pessoas ou lobos que podem querer nos tirar a vida, querer se beneficiar de nós. E isso não pode acontecer. E para ilustrar bem esse quarto tópico, eu já uno a ele o nosso quinto tópico desse encontro, que é a presença das histórias clássicas, ou a presença dos contos de fadas, que inclusive é o tema central do nosso próximo encontro. Mas aqui eu já quero fazer uma observação de como são importantes essas histórias chamadas clássicas ou contos de fadas. Por quê? Porque na estrutura dessas histórias, uma das funções essenciais desse protagonismo infantil que eu falei agora há pouco é superar obstáculos. Portanto, todas essas histórias mostram personagens, notadamente crianças ou adolescentes ou até jovenzinhos, que têm um grande conflito e passam por uma série de condições, de amarguras, de lutas para superar esses conflitos e esses desafios. E é claro que no final dessas histórias está escrito: e viveram felizes para sempre.
Então, no nosso próximo encontro, nós vamos aprender por que essas histórias clássicas são importantes, esses contos de fadas, e mais do que isso, por que elas começam com "era uma vez" e terminam com "felizes para sempre". E principalmente vamos aprender que contar desse jeito as histórias clássicas é extremamente importante, é fundamental para a constituição das crianças. Aguardem! O que eu levo em conta na hora de selecionar uma história para as crianças está ligado à moral da história. Ou seja, muitas vezes nós contamos uma história ou estamos buscando, selecionando uma história pensando já no final. Que mensagem essa história pode trazer? Que moral da história? Como que eu poderia aproveitar essa história para discutir um tema que eu estou propondo para as crianças? Vamos tentar verificar isso de um outro jeito. Verificar a história e perceber que antes da moral, o mais importante é perguntar se ela tem elementos da condição humana, temas que as crianças possam discutir, possam se debruçar sobre ele e que não necessariamente espere até o final para chegar na moral. Lembrem sempre, queridos professores, que a moral é circunstancial. Cada sociedade, cada grupo social estabelece as regras do que é moral ou do que é imoral. O que é moral num país como o Brasil, por exemplo, nem sempre é moral num país como o Afeganistão ou como o Irã. O que é moral na Índia pode não ser moral na Inglaterra ou pode não ser moral na Argentina, por exemplo. Ou seja, os padrões do que é moral ou imoral ou amoral estão ligados às circunstâncias do contexto histórico no qual essas histórias são lidas ou contadas ou foram produzidas, escritas. Vou dar um exemplo mais claro. Quando a gente fala, por exemplo, em moral da história, o nome já diz moral do quê? Da história. E como que a história é? Contada do ponto de vista de quem é o protagonista, ou contada de vista de quem é o antagonista, ou contada do ponto de vista de quem dominava um grupo social, ou de quem era oprimido por um determinado grupo social. E, portanto, é claro que a moral vai mudar muito. Mas, professor, então eu não levo em conta o que é moral? Eu diria que você pode levar em conta o que é valor. Os valores são perenes, os valores são universais. Por exemplo, não matar, não roubar, não fazer mal ao próximo, não destruir, não desmatar. E o contrário, ser amoroso, ser afetivo, ser prestativo, cuidar do meio ambiente, plantar, semear, união, fraternidade, enfim, as listas dos valores são imensos. Valores são universais em qualquer tempo histórico e em qualquer sociedade. Em qualquer espaço, em qualquer geografia ou em qualquer tempo histórico, esses valores permanecem. A moral pode mudar. O que é moral hoje pode não ser daqui 20 anos, 30 anos, ou pode não ter sido há 100 anos passados, por exemplo. Portanto, histórias, todas as histórias, elas abrem um portal, elas abrem um canal de comunicação com a criança. No nosso caso aqui em especial, com os bebês e as crianças da pequena infância, abrem um canal e a criança vai buscando na história, ela vai se constituindo um sujeito a partir dessa história com os conteúdos internos que ela precisa ou que ela vai acessando no momento em que ela está nos escutando. Todos esses elementos que nós elencamos até agora e que estudamos até agora sobre a seleção de obras para serem lidas ou contadas na educação infantil devem também levar em conta outros fatores, outras questões, ou seja, aquilo que é feito após a leitura ou após a contação de histórias. Muitas vezes, as atividades que nós fazemos depois invalidam ou
colocam em risco toda a questão do trabalho realizado com a literatura na hora que eu estou lendo ou contando. Vou ser mais claro. Muitas vezes a gente seleciona uma história incrível, levando em conta tudo isso que nós até agora discutimos, mas no final eu peço, por exemplo, para a criança desenhar a parte que mais gostou da história. Ou no final eu peço para a criança fazer uma atividade específica que ela se aborreceu sobre aquilo. Ou levo a criança a pensar sobre um tema, um episódio da história que eu estou propondo. Lembrem-se o que nós conversamos até agora. A história, a narrativa, a literatura infantil traz muitas possibilidades de reflexão, que nós já vimos no último encontro, que são sensoriais, são afetivas, são estéticas, são questões filosóficas, ou seja, a criança se pergunta por que o lobo mau fez mal a Chapeuzinho, por que no caso do João e Maria o papai e a madrasta abandonaram os dois na floresta, o que eles teriam feito para serem abandonados? Essas questões todas que a criança pode levantar, muitas vezes ficam apagadas por uma atividade sem sentido, mecânica, repetitiva ou até mesmo com uma exploração de atividades que a criança já está cansada de fazer. Ela já desenhou no primeiro momento do turno, ela já desenhou depois do intervalo e agora a última atividade ela volta a fazer um desenho. Portanto, é muito perigoso, é muito cuidadoso o que nós devemos levar em conta depois que a gente lê ou conta uma história. Por quê? Para que tudo aquilo que a gente fez não vire um pretexto. Então é algo que normalmente nós, educação infantil, discutimos muito e escutamos, né, gente? Um entre o outro, professor falando, mas eu tenho medo de que isso vire um pretexto pedagógico. Não se preocupe. O pretexto pedagógico é quando eu seleciono uma história, com tudo isso que a gente já abordou aqui. Seleciono muito bem uma história consciente, como nós estamos fazendo aqui, e depois eu peço para as crianças, por exemplo, dizerem qual é a cor da Chapeuzinho, da capa da Chapeuzinho, qual é a cor da casinha da vovó, a cor do lobo, e eu fico ensinando as cores. Ou seja, eu estou usando essa história, que é incrível, que é humana, que fala de um perigo que está na floresta, que fala do medo que uma criança tinha, que fala de uma relação de afeto entre a mãe e a avó, para apenas aprender as cores. Ou para contar quantos produtos, quantos objetos tinha dentro da cestinha da Chapeuzinho Vermelho. Ou então para falar, por exemplo, sobre desenhar uma flor e desenhar uma árvore e aprender sobre algum elemento específico do espaço. Isso sim é um pretexto. Mas quando eu pergunto para a criança, quando em diálogo com elas, nós começamos a perguntar sobre os elementos da história, o que nós sentimos, como o Chapeuzinho Vermelho se sentiu nesse momento, como que o João e a Maria foram corajosos, como que será que eles se sentiram quando foram abandonados na floresta? E se nós fôssemos abandonados, ou se a gente se perdesse do papai e da mamãe, como que a gente poderia fazer para voltar para a nossa casa? Onde está a nossa casa? Aí não é um pretexto, aí nós poderíamos dizer que é um contexto. Então, observem que existe uma grande diferença entre pretexto, ou seja, quando eu uso todos esses elementos que nós usamos para selecionar uma boa história e chegamos a essa boa história e ao final, na hora de fecharmos o nosso projeto, a nossa atividade, a gente propõe para as crianças estratégias que diminuam o sentido do texto e que fiquem em apenas conteúdos escolares que poderiam ser feitos de outras maneiras e não usando a literatura como pretexto. E diferente é o contexto, ou seja, como o nome já diz, contexto, aquilo que está em volta do texto, aquilo que permite que eu estabeleça um diálogo, uma relação, uma conexão com o texto. Isso é contexto. Nós, professores da educação infantil, não trabalhamos com pretexto, nós sabemos disso, mas nós sim trabalhamos com o contexto do texto. O texto, ou seja, aquilo que foi lido, que foi contado, com o contexto, ou seja, aquilo que o texto permite que a criança
reflita. Aquilo que o texto permite que a criança potencialize como imaginário ou que ela faça relações, pontes com a vida dela, com o que ela está sentindo e trazendo para a prof da educação infantil, para o professor da educação infantil, no momento em que ela está ouvindo essa história e, portanto, no momento em que ela abriu esse portal do imaginário e ela está se conectando com essa narrativa. Então, de novo, não se preocupem, toda vez que nós olhamos para a história, toda vez que nós selecionamos a história e levamos em conta todos esses tópicos abordados nesse encontro e cuidamos para o que a posteriori, ou seja, depois de ler e contar, nós fazemos de contexto, de conversa, de diálogo com a criança, certamente nós estamos num caminho muito acertado. Nós estamos no caminho de formar leitores, de ler e contar histórias na educação infantil. Até mais!